Bem-vindos, pessoal, à aula 11 do nosso curso de HTML, Desenvolvimento para a Web, e hoje abordaremos os formulários, como criar formulários de contato para diversas finalidades. Continuaremos com os arquivos que estávamos usando na aula passada, em que, inclusive, na aula 10 já está disponível para download lá na descrição do vídeo, e vou abrir aqui o nosso index, nossa página principal, e, como vimos, a navegação está completamente funcional, embora simples os arquivos, existe navegação já tanto para links internos quanto para externos. Bem, o que faltou é implementarmos em página contatos em que conterá o formulário. Faremos um formulário bem completo, embora na prática nem sempre será necessário. Devemos analisar qual o objetivo do formulário que estamos criando. Por exemplo, se estamos criando um formulário para uma seleção de emprego, de trabalhos, é interessante colocar num dos itens do formulário o anexo currículo, para anexar um currículo, por exemplo, anexar arquivos de fotos, currículos e assim por diante. Já em um formulário de contato padrão, não é necessário esse tipo de item, sendo somente necessário nome, um e-mail ou contato de telefone e uma mensagem, e um botão de enviar. Quanto mais simples o formulário, melhor. Esta é a regra geral, para que facilite a vida do usuário, para que o usuário acabe preenchendo o formulário, que é esta a intenção. Bem, vamos analisar então aqui a página contato. Vou fechar aqui o index, a galeria. Estamos aqui com a página contato em nosso Notepad++ aberto. É uma página bem simples, tem os links, tem o H1, tem tudo mais. E dentro aqui, abaixo do H2, aqui do contatos, o HR com quebras de linhas. Então é aqui embaixo que colocaremos o formulário. Tá? Então até posso colar aqui um comentário, né? Formulário, ou início de formulário, por exemplo. E aqui embaixo que vamos colocar o formulário. Primeira coisa que fazemos por padrão é inserir uma tag form de formulário. Né? Abrir e fechar ela. Dentro dessa tag que será inserido as outras marcações de formulário com os outros campos. Essa tag, embora não vá conter agora nenhum atributo nem valor, ela é importante para após algumas outras funções em outras linguagens de programação para fazer a marcação dela. Inclusive, se tivermos mais de um formulário de contato na mesma página, ela servirá para identificar qual formulário terá alguma ação. Mas é interessante criá-la, mesmo assim, form, abrir e fechar. Dentro dessa tag form, uma outra tag que também é opcional é a field set. Vocês logo vão ver o que faz a field set. Se eu salvo aqui e atualizo, ela vai criar um retângulo para mim com uma borda cinza. Então, nesse retângulo, eu posso colocar o nome do que é o formulário, do que esse trecho de formulário pode conter. E eu vou simular aqui esse nome, colocando dentro do field set uma outra tag que é a legend, de legenda. Tá? Então aqui nessa tag legend, até nem vou quebrar aqui, vou colocar aqui cadastro de usuário. Certo? Se eu colocar isso e salvar e atualizar, vocês logo vão ver o que é a função da field set. Ela vai colocar aqui uma borda e dentro dessa borda, no canto, o nome do legend. Então, isso não é necessário, mas a nível visual é uma implementação possível. Interessante conhecer para formatar formulários. E agora sim, embaixo da legend, eu vou começar a colocar os campos de preenchimento. Primeiro deles é o nome, mais comum, nome do usuário. E eu, logo após o título, nome, ali, 2 pontos, eu posso colocar uma tag de inserção, e aí já vou começar a colocar os formulários, que é a input.
input de entrada. A input possui vários modos, mas o modo mais simples é realmente o texto. Se eu colocar somente input aqui e salvar, eu já vou ter aqui centralizado aqui, né? Até porque está dentro do center aqui, né? Meu campo aqui de texto. Logicamente eu não posso deixar assim, porque existem vários tipos de entrada, vários tipos de input, então eu tenho que designar que tipo é que é o tipo texto. E para isso eu uso um atributo aqui dentro do tipo do type do input, que é o type. Type, entre aspas, text. Esse type text dentro do input que faz com que identifique que isto é um campo de texto, certo? Diferente dos outros que veremos a seguir. Vocês viram que ele ficou centralizado aqui justamente pelo resto aqui, né? Então eu posso colocar aqui um parágrafo aqui, antes do nome, até para ele quebrar também a linha, né? Cada campo eu vou colocar um parágrafo com um alinhamento, forçar o alinhamento novamente desses campos aqui, para o padrão que é a esquerda, align left. Pronto, agora sim. Dentro do input, do type text aqui, eu posso colocar outras coisas. Vocês viram que o padrão dele é um tamanho aqui. Eu posso fazer com que o tamanho dele de texto fique maior, que os números de caracteres fiquem maior. E eu posso colocar isso com outro atributo, que é o size. Então, size igual a, entre aspas, o valor do tamanho do input que eu quero. E quanto maior o valor, maior o tamanho. Se eu colocar aqui um valor de 50 no size e salvar, vocês verão que ele já vai aumentar aqui o tamanho. E assim eu posso ajustar como eu quiser. Eu posso colocar um tamanho máximo de digitação, porque se eu começar a digitar aqui, acabou aquele tamanho, ele vai continuar permitindo que eu digite algo. Mas eu posso travar aqui a quantidade máxima de caracteres. Para isso eu posso usar um outro, que é o max length. Max length, que é, digamos que o comprimento máximo de digitação. Então, digamos que eu quero colocar aqui, embora ele tenha um tamanho de 50, eu quero travar para 10 caracteres, eu coloco entre aspas, max length igual a, entre aspas, 10, e se eu salvar e atualizar, à medida que eu for digitando aqui, ó, travou, digitei 10, ele não permite mais que eu continue digitando, não permite mais que eu coloque o caractere. Então, vou colocar aqui um 30 e vai passar para 30 caracteres. Então é interessante também conhecer esse atributo aí. Tá? Embaixo do nome, eu vou copiar e colar aqui. Tá? Só vou apagar algumas coisas semelhante. Tá? Vou apagar aqui o size. Aqui. Existe um outro que é a senha. Crie uma senha. Então, a senha também é uma tag input, só que o type, ao invés do text, é password, de senha em inglês. Se eu salvar aqui, eu já tenho aqui, ó, crie sua senha, como eu digitei aqui no P. Tenho também aqui, só que se eu começar a digitar, vocês vão ver que não aparece os caracteres, justamente porque o tipo não é text, é password. E assim ele já consegue configurar o input como um tipo senha. Inclusive eu posso ter aqui essa opção de ver ou não os caracteres que eu digitei, mas por padrão ele vai colocar aqui os asteriscos ou as bolinhas aqui para ocultar a senha que eu digitei. Esses dois são os mais simples. Tá? E agora vamos colocar outros aqui um pouco mais elaborados e mais diferentes. Vou criar aqui um parágrafo e colocar dentro aqui do parágrafo turno disponível. 2 pontos. E aqui embaixo eu vou abrir um outro P. Tá? E aqui um outro input, só que com um type diferente. Não vai ser nem text,
nem password. Vai ser checkbox. Checkbox. O que é este checkbox? Tá? Eu vou colocar aqui dentro do parágrafo, então, manhã. Só para vocês verem o primeiro checkbox, do que se trata. Acabei não colocando a line left ali no parágrafo, ele ficou centralizado. Pronto. Ele é uma caixa de marcar. Checkbox é um quadradinho que tu marca o turno que tu quer disponível. Eu vou colocar alguns BRs aqui só para distanciar um pouco mais ali. E então eu posso repetir aqui quantos checkbox eu quiser. No caso, como é turno, eu vou mostrar aqui o conteúdo do parágrafo para tarde e noite. E assim eu tenho a possibilidade de fazer a marcação desses checkbox aqui, inclusive mais de um turno, como vocês estão vendo. Muito simples, né? Então, outra opção para formulários é criar caixas de marcação com input type checkbox. Outra opção muito comum em formulário, e aqui eu vou colocar mais BR para ir distanciando elas, são as listas. Quando se clica, abre-se uma lista de opções. A lista ela foge um pouco o padrão, ela não é um input type diferente, ela é outra opção que veremos a seguir. Então eu vou criar aqui, para exemplificar a lista, vou copiar aqui somente esta parte aqui, com PLA line left, vou colocar aqui cidade. Geralmente vemos listas em cidade, estado, com várias opções, né? Então, aqui eu posso fazer exatamente isso, como exemplo. Então, coloquei aqui cidade. E como eu crio estas listas? Com a opção Select. Então, é uma tag nova, é uma tag Select, que vai criar a lista. Somente ela, tá? Vai criar só a opção aqui da lista com nada dentro. Então somente não vai aqui, né? Vai criar só a opção vazia. E como é que eu faço para criar as opções aqui? Dentro da Select eu coloco uma outra tag Option. E dentro dessa Option as opções que eu quero. Porto Alegre e assim por diante. Lembra muito a opção de listas, né? Listas ordenadas, que é outra Alvorada, e assim vai. Eu vou colocar algumas cidades aqui, municípios, só para exemplificar. Canoas. Pronto, só para exemplificar, olha só. Então eu já tenho aqui uma lista com estas opções. Cada option é uma opção dentro da Select. Vocês viram que eu coloquei aqui uma tabulação aqui justamente até para distanciar um pouco mais, né? E saber que dentro da Select tem as options. Outra opção de formulário, muito semelhante a esta aqui, inclusive acabou saindo ali o turno disponível, acho que eu copiei e colei e acabei tirando. Eu vou só voltar ali, aqui no checkbox. Aqui. Pronto. Outra opção muito semelhante aqui ao turno disponível das caixinhas de marcar é a opção que tu marca somente uma. Não é a opção de marcar várias. Esta opção é uma outra possibilidade de formulários, que é a chamada Radio Buttons, rádio buttons, ou somente rádio. E eu vou usar essa opção aqui como exemplo
para Estado Civil. Tá? Voltamos aqui. Vou colocar aqui solteiro como primeira, dentro de um P para poder quebrar as linhas. Tá? E aí voltamos à opção de input. É uma opção input type também. Opa, aí. E essa opção é uma opção do tipo rádio, ou radio buttons, mas também simplificando aí na tag é o nome de rádio. Então vamos ver se ele criou a bolinha aqui quando eu atualizo. Olha só, criou a bolinha aqui, tudo certinho. Tá? Vou colocar os BR aqui para poder distanciar também, só para nível visual ali. Aí. E aí, cada opção de bolinha é um input type radio diferente. Então aqui eu posso copiar esta linha e só trocar aqui para outro estado civil, outra opção que eu quero que seja a marcação. Então eu vou colocar casado, separado. Não sei se vocês sabiam, mas separado para divorciado existe uma diferença judicial aí. Legal, então vou colocar também essa outra opção aí, separado, divorciado, e botar aqui viúva, só para completar. Também tem a opção muito semelhante a casado, que é agora união estável, né? União estável é muito semelhante ao casado. Dá para colocar aqui também se quiser. Vocês viram aqui que a bolinha ficou depois, porque o input está depois. Eu posso colocar, corrigir isso só deslocando aqui para cá. Ó. Esse texto aqui eu posso colocar depois do radio ali, do fechamento aqui. Fica legal, né? Fica visualmente melhor. Pronto. Nem precisa dos dois pontos aqui no caso também, né? Tem a opção aqui das bolinhas, tá? Para cada uma delas. Só que, detalhe, agora é um detalhe bem importante, pessoal. Vocês vão ver que ele permite a marcação de mais de uma. Inclusive, quando eu marco, eu não consigo desmarcar. Vocês podem pensar, poxa, mas deu pau aqui, foi uma falha. Realmente falta uma coisa nesse código muito importante que a gente ainda não viu para nenhuma dessas opções de formulário. E, embora nas outras seja opcional, no caso dos radio buttons, das marcações de bolinhas únicas aqui, de opções únicas, ela é essencial para que funcione. Vocês podem ver que não funcionou aqui, porque faltou essa opção. Eu tenho que dizer para esse grupo aqui, dos radio buttons, que eles pertencem a um mesmo grupo, digamos assim, que é o Estado Civil. E para isso eu tenho que colocar um item a mais aqui dentro para corrigir essa falha. Eu coloco um item a mais dentro do input, esse item é um atributor, que é um nome. Name Estado Civil, por exemplo. Pode ser qualquer nome, né? Eu posso criar aqui Estado Civil. Então eu posso usar um atributo name, que a gente ainda não conhece. Ó. Só que, aí detalhe, cada opção, prestem atenção nesse caso, é bem importante. Cada opção dos radio buttons de mesmo grupo, no caso Estado Civil, tem que ter o mesmo name. Então é só eu copiar aqui para os outros, né? Depois do radio, name Estado Civil, name Estado underline civil, no caso, tá? E eu vou salvar. E vocês vão ver que agora vai funcionar, ó. Olha lá. Clico, ele vai desmarcando e eu permite que eu marque só um, que era isso que eu queria. Tá? Então, faltou dentro do atributo input, além do type, o name com
um nome que se repita para as outras. E eu posso, inclusive, fazer isso para os outros aqui, tá? Eu posso colocar um name para o input type text, posso colocar um name nome, é correto que se faça isso. Então aqui, name igual a nome. Embora ele não tenha uma função agora, ele pode ter depois lá em outras linguagens de programação, como eu comentei. Então aqui eu posso colocar um name senha. Aqui no checkbox, aqui, tá? Em turno disponível, posso colocar turno, name igual a turno. E aqui, como é a mesma coisa, né? Eu só repetir aqui o name turno aqui para os outros checkbox. É o mesmo princípio ali dos radio buttons. Não vai alterar em nada o funcionamento. Tá? Mesma coisa aqui também nos options, tá? No select, no caso aqui, eu vou colocar o name no select, não nos options, tá? Cidade. Porque ele já está aqui dentro do select, então ele não precisa dizer que é do mesmo grupo, tá? Está dentro da tag select que tem essa função. Então, se eu salvar aqui, vou ver que de nada vai alterar. Ó, continua funcionando tudo igual, mas agora com os nomes certinhos aí, tudo corretamente programado. Faltaram algumas opções bem interessantes ainda, que veremos a seguir. Com tudo isso feito, essa pode ser uma das minhas field sets. Eu posso criar embaixo, como eu já tinha comentado no início, outra field set. Outro conjunto de campos. E esse conjunto de campos pode ser, por exemplo, a minha mensagem no Legend. Deixe sua mensagem. E aqui eu vou colocar uns campos de texto aqui, textos maiores, para que a pessoa possa digitar uma mensagem mais longa. Como será feito isso com o atributo textArea? Ou melhor, com a tag textArea. TextArea é que vai conter caixas de texto maiores. Aqui, por exemplo, só com o atributo textArea eu já consigo criar uma caixa de texto em que eu posso redimensionar ela aqui pelo canto inferior direito. Eu vou implementar alguns atributos aqui para que ela fique melhor, apresentável. E a primeira coisa a fazer aqui é colocar tudo alinhado à esquerda. O que eu posso fazer, e não tinha feito na outra, é colocar o align left diretamente no field set. Assim, tudo que estiver dentro dele vai estar com align center, ou seja, o align left, ou seja, à esquerda. Então eu posso fazer o alinhamento à esquerda diretamente por aqui. Isso é uma forma de melhorar o código. Né? Vocês viram que existem duas formas, né? Uma forma de limpar o código. Então assim eu posso colocar um align left aqui, é outra forma de fazer, e tirar todos os aligns lefts dos P's. Logicamente eu vou deixar o P aqui para que ele possa quebrar a linha, criar esses espaçamentos. Mas olha como fica mais limpo o código. Em vez de colocar em cada P um align left, eu coloco dentro da field set que aceita align. E assim tudo que estiver dentro dela estará automaticamente alinhado à esquerda. Olha como fica mais limpo o código, dá mais espaço. Essa é a forma melhor. Ambas funcionam, mas essa é a forma, digamos que mais correta, de acordo com as boas práticas de programação. Ó, fiz a modificação, salvei e atualizei. Nenhuma alteração. Continuou alinhado à esquerda como eu gostaria.
Só um espaçamento aqui a mais do turno disponível aqui. Provavelmente tenha mais alguns BRs a mais aqui. Vou colocar aqui, tirar um BR que eu acho que fica um pouco melhor. Pronto, olha só. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso determinar na minha text area, nesse campo de texto maior da mensagem, um espaço determinado em linhas e colunas. Para isso, o que eu faço? Para as linhas, eu coloco o atributo rows. Rows é que vai me dar o número de linhas. E para isso eu posso colocar, vou colocar um exemplo de 5 aqui. Podem ver que a altura aumentou. Então a altura da caixa corresponde ao número de linhas. Vou colocar 10 aqui, vai dobrar a altura da minha caixa inicialmente. E o número de colunas, que é o comprimento, é o atributo calls. Calls com L e com S. Tá? Aqui é o número de caracteres, então eu vou colocar 40. Vocês já vão ver que vai aumentar aqui para 40. Tá? Ou posso colocar, como em cima no nome eu coloquei 50 para ficar um pouco mais simétrico, olha só, 50 ali. Ele só não tem o espaçamento do nome, mas fica com a caixa quase do mesmo tamanho. Então eu tenho um controle absoluto. Uma coisa legal também de se fazer é colocar alguns campos aceitam isto. Vocês já devem ter visto que existe um pré-texto dentro das caixas. Quando tu clica, né, você consegue substituir esse texto. É o atributo placeholder. Placeholder, eu posso colocar o que eu quiser. Digite aqui sua mensagem. E vocês vão ver que, olha só, dentro já está aqui uma mensagem que eu posso substituir pela minha. Quando eu clico e digito, automaticamente ela some. Placeholder, também no nome, por exemplo. Digite aqui seu nome. Quando eu clico ali, ele já digita um texto pré-definido aqui, como eu quiser. Né? Tanto nome, posso colocar ali também este atributo, entre outros campos. Né? Se eu colocar um campo de e-mail aqui, eu acabei esquecendo, né? Eu posso colocar também depois aqui do nome aqui, um e-mail. Então, o tipo e-mail, coloquei o nome e-mail aqui também, só tirei aqui o max length e coloquei placeholder text, ele já vai colocar, filtrar ali os e-mails. Quando eu clicar, se eu já tiver preenchido alguns outros formulários com e-mail, ele já vai filtrar pelo arroba tipos de e-mail. Então, isso que faz com que o input type e-mail seja um pouco mais útil do que colocar o texto. Algumas pessoas colocam um tipo text para e-mail. É possível, mas existe um tipo específico para e-mail. Melhor. E aqui, antes de criar o botão de enviar aqui, porque a princípio a gente não criou um formulário, mas não tem um botão de enviar aqui, existem outros tipos de opções de formulário que foram reformuladas a partir do HTML5. Né? Essas são as opções mais antigas, que na versão HTML4, inclusive, funciona e já existe há um bom tempo. Agora, opções novas de formulário que são bem interessantes, que surgiram com a nova versão do HTML, com o HTML5, vou mostrar para vocês agora, que, por exemplo, é um tipo de cor. Eu posso fazer com que o meu usuário ali no formulário escolha um tipo de cor, né? E essa cor pode ser utilizada para várias outras funções depois na programação do meu site. Eu vou colocar aqui tudo embaixo da mensagem. Aqui eu vou colocar aqui, vou criar um outro field set só para colocar essas novas opções. Vou inclusive colocar como legends aqui outras opções. Deixar um formulário bem completo para vocês. Conhecerem aí os tipos, né?
Então, input type tem esta opção nova agora, que é a color. Olha o que o input type color faz, pessoal. Ele cria uma caixinha aqui em que eu posso escolher a cor. Ele cria um seletor de cores aqui para mim e depois eu posso capturar esses valores lá na minha programação. Eu vou só colocar um legend aqui, né? Porque eu acabei não colocando aqui. Coloquei input dentro do legend aqui. Olha aqui que aberração que eu fiz. Eu vou colocar um legend aqui. Escolha sua cor preferida. Vou botar aqui outras opções, né? E aqui no input ali que eu color, eu vou colocar aqui um P, né? Vou colocar o input dentro deste P, parágrafo. Vou colocar no parágrafo que escolha sua cor preferida. Só para ficar certinho ali, né? Ficar mais bonito. Agora sim. Vou colocar o field set com a line left aqui também, para que fique tudo como os outros sendo alinhados à esquerda. Ó, escolha a sua cor preferida. Funciona aqui o type input color, que é uma outra opção. Outra opção que, inclusive, funciona também no HTML4 e é bem importante para formulários como esse, de captura de informações, é para enviar arquivos anexos. O usuário que está preenchendo o formulário pode enviar um arquivo, seja um currículo, uma foto e assim por diante. Depois, claro que isto podem haver filtragens, como limite de tamanho, limite de tipos de arquivo, isso tudo feito com outras linguagens de programação. Mas, a princípio, para enviar um arquivo é muito fácil. Então, para fazer isso, eu coloquei aqui o anexe seu currículo, input type, file, que é arquivo em inglês, e assim ele já vai criar esse botãozinho, escolher arquivo, em que eu clico. Esse arquivo já vai ficar com o nome e a extensão aqui do lado, dizendo que já há um arquivo carregado. Olha que legal. Eu vou seguir as boas práticas de programação aqui e colocar um name aqui depois também do type, né? Name igual a cor, pode ser qualquer nome. E aqui, name igual a currículo. Ou arquivo, né? Eu vou copiar aqui porque as outras opções são bem semelhantes. É tudo input, praticamente, mudando só o type. Uma delas é a opção de colocar um calendário ali para escolha de datas. Então, é o tipo date. O tipo date vai colocar aqui, colocar o nome data de nascimento. Olha o que o tipo date faz. Ele cria uma opção aqui que já tem dia, mês e ano. Quando eu clico aqui, ele abre um calendário para mim escolher a data a partir deste calendário. Facilita muito, o usuário não precisa ficar digitando barra nem nada do tipo. A captura de informações fica muito mais interativa, muito mais fácil. Isso veio com HTML5, esse type date aí para nós. E assim como existe também o date, existe a opção de colocar um relógio. Então, posso colocar aqui, vou colocar aqui hora da entrevista. Então aqui é o input type time, de tempo. Então posso colocar aqui hora entrevista como name, só para ter esta informação. E o que ele faz é algo muito semelhante à data. Ele cria um campo já com um reloginho aqui, colocando hora e minutos, e quando eu clico ele abre um seletor para mim, em que eu posso escolher aqui a hora e o minuto. Muito mais prático também. O usuário não precisa ficar digitando. E uma dica para vocês, eu posso fazer com que essas duas opções apareçam em uma única. Então eu vou colocar aqui, vou copiar e colar de novo.
Eu vou colocar assim, data e hora da entrevista. Date time traço local. Esse é um atributo, um type diferente aí, que faz com que eu consiga aqui colocar essas duas opções em uma única. Olha como ficaria. Ainda mais prático do que ter essas duas opções. Eu posso ter uma ou outra, ou ambas compactadas no datetime local, que é um type diferente aí que veio com HTML5 também. E para enviar tudo isso? Eu vou colocar aqui embaixo, fora do field, mas ainda dentro do form, as opções de botão. Existem muitas formas de se criar botão, tá? Inclusive no HTML5 existe uma tag button para isso, tá? Que é uma forma muito legal de se fazer. Mas eu vou usar uma forma alternativa do HTML4 e depois a gente vai ver lá a seguir no curso outras opções em que se utiliza o button. Mas uma das formas é eu colocar aqui o input de novo, né? Nosso velho input aí, com o type submit. Submit. Quando eu faço isso, ele já cria para mim aqui um botão enviar. Percebam que eu não coloquei nenhuma parte aqui escrito enviar. O enviar já é o nome padrão ali do input time submit, que faz com que ele crie essa função do botão enviar, que na verdade não funciona, né? Na verdade não está servindo para nada aqui, justamente porque não há nenhuma programação que coleta estes dados e envia para algum banco de dados. Isso é uma outra linguagem de programação que faz, pode ser um PHP, que é o mais comum, ou um ASP, por exemplo, que faz isso. Mas aqui eu só estou criando formulário mesmo, não estou nem me preocupando com alguns aspectos mais de formatação e de cor e tudo mais. Não estou me importando com tipo de fonte, nada disso, tá? Mas é possível depois formatar, deixar o formulário, além de bonito, funcional também, com essas linguagens opcionais aí, muito importantes de programação. O HTML é só a estrutura mesmo, é isso que estamos tratando, né? Coloquei um BR aqui para que tenha um espaço aqui entre o botão e o fechamento do field set aqui das outras opções, fica melhor visualmente. Mas se eu quiser trocar esse texto e enviar aqui, eu não quero enviar o padrão que ele me dá do type submit. Eu posso colocar aqui um value, atributo value. E aí eu posso escrever o que eu quiser. Clique aqui para enviar. Vocês vão ver que automaticamente ele trocou ali o texto dentro do botão, né? Uma outra opção bem interessante é que eu também tenho a opção de limpar os dados, tá? Isso é bem fácil de se fazer. Eu vou copiar e colar aqui, porque é o type reset. Eu vou tirar o value daqui, vou deixar aqui assim, assim é melhor. Só com type reset para vocês verem o que o type reset faz. Ó. Ele cria um botão de redefinir, então eu posso marcar várias coisas aqui, posso digitar aqui, marcar aqui, se eu clicar em redefinir, ele limpa todas as opções que eu fiz ali para começar do zero. Então redefinir é uma espécie de limpar. Tá? É interessante que geralmente o redefinir fica do lado antes, né, do enviar. O usuário pode clicar em redefinir pensando que vai enviar e aí limpa tudo que ele fez, uma coisa meio frustrante. Tá? Então, se existe essa opção aqui, geralmente ela fica antes e o enviar fica aqui para que o usuário já clique aqui. Assim como o submit, eu posso colocar um value aqui e trocar aquele texto de redefinir para o que eu quiser. Eu coloquei um value limpar, ele redefiniu para limpar e vai funcionar igualmente. Ele vai limpar ali tudo que eu for fazer. Para tornar funcional esse formulário, a gente já viu muitas opções, bem legal, né? Praticamente todas as opções mais importantes de formulário aí que vocês têm para coleta de dados. Como eu comentei, vai depender muito do que se trata esse formulário, tá? Então isso é importante também. Agora,
A função mesmo é dada com outra linguagem de programação que geralmente fica dentro do form ali, né? E aí ela vai coletando a partir dos names ali dados para colocar num banco de dados. Só como exemplo, tá? Eu vou colocar só um retorno para o usuário quando ele clica em enviar, que é o form. Dentro do form pode ir um action. E aí no action ele pode chamar um outro arquivo, colocar aqui um feedback.html. Esse arquivo feedback.html eu já tenho pronto, viu, pessoal? É um arquivo bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui. Opa, HTML. Tá? Abri o meu arquivo aqui e vou só enviar sem nada, só para vocês verem. Ó, o botão enviar aqui, ó, ele já chama esse arquivo feedback a partir do action do form. Tá? Então, claro que eu posso colocar outras coisas depois com outras linguagens, que é ele coletar isso e passar para o banco de dados, como eu tinha comentado. Mas aqui, para vocês verem a importância do form, aqui existe essa opção action aqui, que poderia ser implementada para dar um feedback, uma resposta para o usuário, quando ele clica em envia. E para finalizar, e vocês já devem ter visto que alguns campos são muito importantes e necessários. Eu posso fazer com que eles sejam necessários a ponto de não enviar se eles não estiverem preenchidos. E para isso é muito simples. Dentro do campo que eu quero, por exemplo, do nome, do e-mail e da mensagem, que serão os campos obrigatórios, digamos assim, eu coloco um espaço required. Só isso, só required. Isso vai fazer com que eu possa colocar, inclusive, para sinalizar isso para o usuário, né, um asterisco aqui, tá, em cima. E posso colocar lá embaixo. Geralmente isso, né, é feito, né? O que significa ser isso? Campos obrigatórios. Tá? Vou colocar, inclusive, isso aqui num P para quebrar a linha. Tá? E vou colocar em itálico. Olha como ficaria. Lá no final tem campos obrigatórios em asterisco. Aqui tem o asterisco nome, significa que se eu tentar enviar aqui, ó, preenche este campo. Ele não me deixa enviar e me dá uma sinalização aqui automática, preenche esse campo. Se eu preencher, aí sim, ele me deixa enviar. Então, toda tag que tiver lá no final dela required, fica em vermelho, espaço required, faz com que esse campo seja obrigatório. Tá? Então, vou repetir isso no e-mail aqui, ó. Depois do placeholder text, pode ser em qualquer lugar aqui. Geralmente eu coloco por último, required. Aí vou colocar um asterisco nele também para sinalizar aqui para o usuário que isto é obrigatório. E aqui, vou preencher aqui meu nome, mas não preenchi o e-mail propositalmente. Quando eu clico, olha lá, preencha este campo no e-mail. E aí, se eu preencher, aí ele me deixa enviar. Legal, né, pessoal? Uma aula bem completa de formulários, um pouco mais extensa, mas valeu a pena. E nas próximas aulas, na aula 12, aí veremos algumas funções a mais na página contato para aprimorar e deixá-la um pouco mais legal. Geralmente nos contatos também tem mapas interativos, e é isso que abordaremos na aula 12. Como colocar um mapa do Google dentro da minha página de contatos de forma interativa para a localização de algum endereço, né? Isso é bem legal também. E nos veremos na aula 12, então. Um grande abraço, pessoal. Até lá!